Boa tarde a todos, dando início à nossa aula de hoje, com o tema escravidão no mundo antigo, escravidão moderna e escravidão no mundo contemporâneo. Esse será o nosso tema da aula de hoje, lembrando a todos vocês que a partir de agora a nossa aula está sendo gravada e peço a todos aqueles que estão chegando agora que se identifiquem no chat com nome, número e série para que nós possamos computar a presença de vocês. Aqueles que, por algum motivo, não estão assistindo a aula, vão ter a oportunidade, depois, assim que vamos disponibilizar os links, e no formulário de vocês da semana que vem, vai constar esse link. Professor, eu sou obrigado a assistir novamente essa gravação para responder as questões? Quem está participando da live e consegue responder diretamente com a explicação, só com a explicação que vocês pegaram, e vocês não precisam de um reforço, não precisa assistir o vídeo. Eu não lembro dessa questão, vou ver se o Ari tratou dela no decorrer da aula. Aí você corra sobre o vídeo, passe lá a passagem que vocês querem, e assim vocês respondem o formulário. Pode ser que alguma questão, por algum lapso meu, não seja bem compreendida ou não seja bem explicada na aula em si, aí vocês podem tranquilamente me perguntar ou fazer as perguntas ou pelo grupo da sala ou pelo privado. Com prazer eu responderei. Beleza? Boa tarde, espero que todos estejam bem. Nós já tivemos um bate-papo antes do início da gravação, então não vou me alongar muito. Vou começar a apresentação dos slides. Durante a apresentação, às vezes eu não consigo ver se alguém está pedindo para participar. Se caso alguém falar no grupo lá que não está conseguindo, por gentileza, me avise aqui para que eu autorize a entrada desses colegas que chegaram um pouquinho atrasados. Um minuto. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Consegue visualizar a tela? Sim. Sim, sim. Ok. Então, o tema da nossa aula é a escravidão no mundo antigo e no mundo contemporâneo. Esqueci de colocar moderno aqui, mas é mundo antigo, mundo moderno e mundo contemporâneo. Lembrando, quando eu falo de mundo antigo, eu estou falando ali desde o surgimento paleolítico, neolítico, aí vem o mundo grego, mesopotâmico, todo aquilo que nós já estudamos nas aulas anteriores. Sempre quando se fala do mundo antigo, nós estamos falando desse período. Do mundo moderno, aí nós vamos estar entrando na questão ali do período da Europa, no período da... deixa eu lembrar agora, da relação feudal, falando desse período. E quando até mais ou menos ali a escravidão, o início ali da escravidão africana. Quando eu falo do mundo contemporâneo, é desse que nós estamos vivendo agora, nos nossos dias atuais. O objetivo da aula é compreender diferentes conceitos de escravidão e, em contraponto, a escravidão moderna a partir do século XVI. Então, a partir do século XVI, nós estamos falando da escravidão moderna. As habilidades que serão trabalhadas: identificar os significados históricos e relação de poder entre nações e civilizações ao longo da história e confrontar as formas de interações culturais, sociais e econômicas em diferentes contextos históricos. Então, beleza, vamos lá. Quando a gente fala de escravidão ele vai muito além da palavra. Quando a gente fala de escravidão, vou ler aqui a definição e depois eu tento explicar de uma forma mais sucinta. Para além de uma simples palavra, escravidão é, sobretudo, um conceito que deve ser entendido no interior do contexto histórico abordado. Segundo Ciro Flamini,
Cardoso, de 1998, o livro que ele escreveu. Se houvesse algo a unificar o conceito a partir dos diferentes períodos, seria envolto nas relações de trabalho. Então, é um conceito que vai falar das relações de trabalho, em que se define a forma de aplicação do esforço humano na apropriação da natureza para fins específicos da sua subsistência. Desta forma, o escravizado seria aquele que, nas relações de trabalho, está privado do controle do próprio esforço produtivo, bem como do processo que garante a sua subsistência material. Neste plano será trabalhado 3 tipos de escravidão: a escravidão antiga, servidão medieval e escravidão moderna, que se desdobra à escravidão contemporânea, ainda encontrada na sociedade atual, buscando deixar claro os estudantes as suas diferenças. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de escravidão, não é uma simples palavra que define-se por si só. A escravidão, ela é um conceito que nem sempre foi tratado da mesma forma. Então, nem sempre a escravidão, ela teve as mesmas características. Uma das características comuns é a falta de controle pelo seu próprio trabalho, ou seja, você não faz o que quer, você faz aquilo que lhe é mandado, que lhe é ordenado, em alguns casos, de forma forçada, de forma até sofrendo violência, mas ela vai ter aí um contexto bem amplo que nós vamos discutir aí no longo dessa aula. Então, quando eu falo de escravidão, quando alguém falar de escravidão, entenda que é um conceito que tem que estar... O que foi? Algum problema? Eu não consigo ver vocês, gente. Oi? Tá. Eu estou vendo a risada, mas não estou conseguindo enxergá-lo. Se tiver algum problema, vocês vão me falando, que aí eu tento Nada útil, professor. resolver. Pode continuar a aula. Ah, beleza. Então, assim, quando nós falamos de escravidão, nós temos que entender dentro de qual contexto nós estamos falando. Se é escravidão no Egito Antigo, escravidão romana, se é o processo de servidão que se passou ali no período feudal, é a escravidão africana, ou melhor, a escravidão dos europeus sobre os africanos. Então, nós precisamos entender de qual contexto histórico nós estamos falando para compreender esse processo de escravidão. Pergunta disparadora. Será que ainda existe escravidão no mundo atual? Vamos lá. Nos nossos dias, gente, vocês ainda conseguem imaginar trabalho escravo nos nossos dias? Sim. Acho que sim. Os bolivianos lá, as crianças aqui escravizadas. Os chineses. Alguém consegue me dar um exemplo? Lá. Oi? Serve escravidão sexual também? Sim, sim. Qualquer tipo de escravidão. Qualquer tipo, parça. Tem vários exemplos, né, senhor? A escravidão, ela tem que ser entendida dentro de um contexto histórico. Então, se nós pensarmos na escravidão, modelo que aconteceu no Brasil, aí do século XVI em diante, do século XVI para cá, esse tipo de escravidão praticamente deixou de existir. O escravo, enquanto uma propriedade que pode ser, um objeto que pode ser vendido, nesse conceito, ela não existe. Mas existe outras formas de escravidão? Alguém falou da questão dos bolivianos. Você cita a questão da escravidão sexual. Então, acredito que vocês estão bem antenados dentro do assunto. Vamos prosseguir e acredito que vai se respondendo ao longo da aula. Então, vamos lá. Modo de produção asiático. O modo de produção asiático era a forma como as antigas civilizações, persas, fenícios, assírios, hebreus, caldeus, se organizavam. No modo de produção asiático, ou servidão, como se dava naquele período, a questão da servidão,
Em alguns contextos, e alguns historiadores ou alguns livros, vocês vão tratar também como escravidão, mas ele vai ter algumas diferenças ao longo do tempo, a gente vai percebendo aí algumas mudanças entre o modo a servidão asiática, modo de produção asiático, para a escravidão. Mas começa aqui. Vocês lembram, nas aulas ainda presenciais, que eu falei com vocês dos períodos lá, quando nós chegamos no Neolítico, quando o homem começa a sentar-se em um único lugar, se tornar sedentário, principalmente ali quando chegamos à Idade dos Metais, onde o homem começa a dominar a produção de ferramenta, principalmente de armas, ali há uma quebra de equilíbrio. Então, nós falamos que até então o homem vivia de forma cooperativa, ambos trabalhavam, coletavam, caçavam de forma coletiva, mas quando eles começam a se tornar sedentários, começam a domesticar tanto as plantações quanto os animais, começa aí a ideia do conflito. Porque se eu estou num lugar e vem outros povos caçar naquele lugar e até matar um animal que já era meu, que eu já domestiquei, começa ali os conflitos. À medida que eles vão dominando o metal e vão produzindo armas, eu vou me tornando mais forte, eu vou entrando em conflito com outros povos, com outras aldeias, e ali começa a surgir a escravidão. Lá nós estamos falando já no período bem antigo, o chamado pré-história. Nós já entendemos que pré-história não existe, que tudo é história, mas no período denominado de pré-história, no Neolítico, da passagem do Neolítico, Mesolítico, Neolítico, Idade dos Metais, ali começa quando um grupo ia à guerra e vencia o inimigo, aquele vencido, aquele que não era morto, era subjugado e trazido como escravo. Começa nesse processo. Caracteristicamente, o processo era de servidão, mas no mesmo processo começa a surgir o escravo, a figura do escravo dentro desse contexto. Então, vamos pensar na sociedade antiga, como o Egito, que vivia numa teocracia. Quando a gente fala de teocracia, seria a junção ali da liderança do povo e da divindade. Então, o líder, Deus, o representante dele. Então, dentro da teocracia, o faraó era considerado o Horus Vivus na Terra. Quem assistiu o filme ou a novela percebe que ele sempre dizia o Horus Vivus, ou o óleo de Deus na Terra. Aproveitavam as cheias do rio, nessas civilizações fluviais que nós também já estudamos nas aulas anteriores, que eram civilizações próximas a rios. Se eu não me engano, na aula passada até cometi o erro que eu chamei cidades fluviais, mas na realidade é civilizações fluviais. O modo de produção asiático, o Estado, no caso do Egito, vamos pensar Egito e Mesopotâmia, o Estado era dono de toda a terra, e o Estado e os seus altos funcionários, a população era responsável pelas obras públicas, produção em geral, sob a forma de servidão coletiva. O que seria servidão coletiva? Você trabalhava na terra, você tinha direitos em parte daquilo que se produzia, mas você servia a uma causa maior. Pensando aí no faraó como um representante de Deus, esse servo, ele não se sentia escravo, ele era um servo de Deus aqui na Terra. Tinha essa relação entre a liderança política e a religiosa. As obrigações básicas, como pagamento de imposto, serviço militar e a produção. Os recursos que se dava o pagamento, numa época que ainda não existia o dinheiro, era os recursos agrícolas, você pagava com parte daquilo que você recebia, e aí, com o passar do tempo, à medida... Professor, licença. Oi? Tô tentando entrar aí. Opa, só um minutinho.
Ok. Seja bem-vindo, quem entrou agora. Obrigada, só que a netinha caiu. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu voltar para a apresentação. Então, nesse processo aí de servidão, chegava uma hora que vinha lá o escriba ou o sacerdote cobrar o imposto e você não tinha como pagar esse imposto, a colheita foi ruim, N motivos que acontecesse, você ia adquirindo uma dívida para o Estado, acabava que, quando você tinha uma dívida que não conseguia pagar, você se tornava escravo por um período de tempo. Então, nessa época, a escravidão por dívida, ela tinha um tempo determinado. De acordo com sua dívida, você ia servir ao Estado ou ao senhor por um período X para pagar a sua dívida. Quando você pagava a sua dívida, você poderia readquirir a sua liberdade. Aí vai estar na questão das diferenças dessa relação servil. Dentro das relações servil ou meio de produção asiática, vai estar também incluído a sociedade feudal. A sociedade feudal, eu não vou me alongar muito tempo, porque mais para frente nós vamos ter uma aula exclusiva sobre isso. Nós vamos falar diretamente sobre essa sociedade, as partições eu não lembro se é ainda no primeiro ou se é já no começo do segundo ano. Mas aí nós vamos tratar diretamente da sociedade feudal. Então, eu não vou me alongar muito nesse assunto. Mas a sociedade feudal se dividia em 3 ordens principais. Os nobres eram os detentores de terra que se dedicavam basicamente às atividades militares. Em tempos de paz, essas atividades... em tempos de paz, as atividades favoritas da nobreza era a caça, o torneios esportivos, que serviam de treinamento para a guerra. O clero, a ordem dos membros da Igreja Católica, destacando-se dirigentes superiores como bispo, cardeais, papa e etc. Servos, compreende a maioria da população camponesa, servo realizando os trabalhos necessários à submissão da sociedade. Então, aqui eu trouxe a sociedade feudal antes da escravidão no Egito, que eu queria tratar da questão da relação servil, para que vocês tivessem claro a diferença entre escravidão e servidão. Na escravidão, basicamente, o escravo é um objeto que não tinha liberdade. Já nas relações servil, ele tinha uma condição semelhante à escravidão, porque não conseguiam mudar de camada social, viviam presos à terra, mas raramente sofriam a questão dos castigos físicos ou coisa do gênero. Então, eu trago primeiro, para depois falar um pouquinho da escravidão no Egito e Roma. Então, eu só inverti para que vocês percebessem que o modo de produção asiático, desenvolvido desde lá da antiguidade, ele vem até o período feudal. A relação servil o servo tinha obrigações, como o senhor feudal pagava a forma de trabalhos em bens. Uma delas era a corvéia, que o servo, embora livre, tinha de trabalhar alguns dias da semana gratuitamente nas terras do senhor. Então, lembra, o dono da terra não ia trabalhar nunca, o dono da terra jamais ia pegar numa enxada, num arado. Então, ele dividia as terras deles, basicamente, lá, e dava uma quantidade para um servo, para outro servo, quantos servos eles tivessem, e uma parte da terra que era dele. Então, o servo tinha que trabalhar um período X da semana. Vamos pensar aí numa semana de 6 dias, porque no 7º dia ninguém trabalhava. O domingo era do senhor dentro da sociedade feudal. Então, trabalhava de segunda a sábado, 3 dias trabalhava na terra do senhor e 3 dias ele trabalhava nas suas terras. Tudo que ele produzia na terra do senhor era do senhor. Eles não tinham direito a nada. Tudo que ele produzia na sua terra, metade era dele e metade pertencia ao senhor. Da outra metade que sobrava para ele, ele tinha que pagar imposto como a talha,
onde era obrigado a entregar parte da produção ao senhor feudal, entre outras taxas. Então, dentro desse período, o servo lhe restava menos de 10, 15% no máximo daquilo que ele produzia. O resto pertencia ao senhor feudal. Então, você vê que a relação era bem complicada nessa questão de senhores e servos. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí uma bendita maquita, mas é o vizinho aqui do lado, que nessa hora também está trabalhando, está fazendo um barulho infernal, que para mim está horrível. Mas o servo, por isso que a gente vai dizer, ou melhor, historicamente vai dizer, que a relação servil era também um tipo de escravidão. Primeiro que o servo estava preso à terra. Ele não podia mudar de um feudo para outro quando ele quisesse. Ele era obrigado a trabalhar a vida inteira naquele feudo que ele trabalhava. Parte da produção que ele recebia, que seria o direito dele, ele tinha que pagar um monte de taxa que o senhor feudal ia impondo a ele. Quando o senhor feudal percebia que a produção era maior, ele inventava uma nova taxa para retirar uma parte daquilo que sobrava para o servo. No final, o servo trabalhava basicamente em troca do alimento, da sua sobrevivência. Vivia de forma miserável. A escravidão, denominado ainda de escravismo ou escravatura, é a prática social em que um ser humano tem direito de propriedade sobre o outro, designado por escravo, ao qual imposta tal condição por meio da força. Aí está a diferença do servo para o escravo. O servo, apesar de trabalhar de uma forma indigna, ele não era propriedade. Apesar do servo não poder sair do feudo que ele trabalhava, ele não era propriedade do senhor feudal. O senhor feudal não poderia pegar um servo e vender para outro. Ele não tinha esse poder sobre a vida daquele servo. Na escravidão, o senhor tem poder de vida e de morte sobre aquele escravo. Em alguns períodos, depois as leis foram mudando, mas em alguns períodos, quando um senhor matava um escravo, ele não pagava nada por aquilo, porque o escravo era a propriedade dele. Se é minha propriedade, eu faço dele o que eu quiser. Depois, com o passar do tempo, as leis vão mudando, ela continua dando direito do senhor castigar os seus escravos, mas eles não permitem aí a morte, o direito de matar, apesar de que não se havia nenhuma punição ou se fazia vista grossa a todos aqueles que cometiam esse crime. Então, alguns senhores, ao punir o seu escravo, ultrapassavam o limite e nada lhe acontecia. Então, jamais um homem branco ia ser preso por matar um negro, infelizmente. E isso nós não estamos falando de um período muito distante, gente. Mas se você pegar a história americana, mesmo após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, a relação entre brancos e negros, até os dias atuais, você vê como existe um conflito muito grande. Mas, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, que são extremamente racistas, por muito tempo, mesmo o escravo tendo conquistado a liberdade, eles eram subjugados pelos brancos. Então, quando um branco cometia um crime sobre um negro, praticamente nada acontecia. Quando era o contrário, era apenas gravíssimo, apenas mais dura. Professor, então, oi. O escravo, ele, tipo assim, ele já nascia escravo ou ele tem uma certa idade? Por exemplo, eu sou filha de uma escrava, eu já ia nascer trabalhando ou eu ia ter que completar uma certa idade para mim também ser escrava? Não, e realmente,
já nascia escravo na condição, ou seja, você era propriedade do senhor, mas normalmente tinha um limite de idade, né? Enquanto criança, era muito comum, vamos pensar aqui no caso do Brasil, era muito comum, principalmente os chamados escravos da casa, que eram aqueles escravos domésticos, assim, mucama, cozinheira, o cocheiro, os filhos desses escravos, eles eram criados com senhorzinhos. Eles viviam junto, brincavam muitas vezes ali com o seu senhor, e com o passar do tempo, esse escravo, quando chegava à idade, eu não vou lembrar para você exatamente, na próxima aula eu posso, até na revisão, tentar precisar qual era a idade que começava seu trabalho, mas não era de pequeno. Como pequeno, você vivia lá pelas senzalas, em condições subhumanas, como qualquer um, mas tinha uma idade quando você passava a trabalhar de fato. Não sei se aos 12, 10 anos, 12 anos para frente, eu vou precisar direitinho, e depois eu te falo a idade exata. Mas quando criança, você era escrava, porque você não podia sair dali, você era propriedade do dono da fazenda, daquele senhor, mas você começava a trabalhar com uma determinada idade. Eu confirmo para você na próxima aula a idade exata que você passava a exercer os trabalhos. E, por exemplo, se ocorresse de, naquela época, um branco se apaixonar por uma escrava, ele não ia poder se casar com ela ou poderia? No caso do Brasil, não havia uma lei específica que proibia. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, até 1960 ou 50, não lembro exatamente, era proibido o casamento interracial. Nos Estados Unidos, o racismo americano é tão aflorado por isso, porque dentro dos Estados Unidos, a relação entre um branco e um preto, indiferente de ser homem ou mulher, era crime. Não tinha essa possibilidade. Não havia. A lei não permitia que um branco casasse com a negra, jamais. No caso do Brasil, essa relação era mais comum, mas normalmente, mediante ao estupro, não havia o branco, o senhor, a escrava era sua propriedade e fazia dela o que queria. Então, era muito comum a relação sexual entre o senhorzinho e as suas escravas, mas raramente esse senhorzinho assumia essa relação. Por muitas vezes, o filho do senhorzinho, seja ele o patrão, o dono da fazenda ou o filho dele, porque aí também tem essa relação, se relacionava com a negra, ela engravidava e aquela criança nascia escrava. Então, por isso a questão de muitos escravos mulato e depois até a ideia de um escravo mais, vamos dizer, o escravo branco, porque à medida que um branco se relacionava já com uma negra que era mestiça, ia clareando a sua pele. E esse senhor, os filhos bastardos, não eram reconhecidos por senhor. Em alguns casos, no final da vida do senhor, do proprietário do escravo, por uma questão de remorso, religiosidade, ele, temendo o castigo divino, ele deixava como testamento, seu testamento, a carta de alforria para aqueles filhos que eles tinham com as negras. Ali ele dava uma carta de alforria. Mas houve caso que alguns brancos se apaixonam, que aí o caso de Chica da Silva, que vai se casar, ou que vai viver a história de Chica da Silva, que virou novela, é baseada em fatos reais. Realmente Chica da Silva existiu e o comendador, um grande homem lá importante de Portugal, se casa com ela. Existia esse caso, mas era um raro. Normalmente essas relações eram forçadas.
as negras eram estupradas ou obrigadas a ceder os desejos dos seus senhores. Nunca, na maioria das vezes, não era a vontade dela, mas, como eu sou escravo, qual o poder que eu tenho? Então, há diversas ocorrências de escravatura sob diferentes formas ao longo da história, praticadas nas civilizações distintas. No geral, a forma mais primária de escravatura se deu à medida em que os povos com interesses divergentes guerreavam. O resultado, os prisioneiros de guerra, apesar de, na antiguidade, ter havido o comércio escravista, não era necessariamente esse o fim reservado a esse tipo de espólio de guerra. Então, o espólio de guerra, o que é espólio? As minhas conquistas, aquilo que eu consigo, seja ele ouro, prata, propriedade, animais, ou a alguns guerreiros que eram pegos. Normalmente, os guerreiros eram mortos, porque eu não quero levar para a minha terra, para o meu povo, alguém que amanhã pode se voltar contra mim. Mas aqueles que, crianças, mulheres e aqueles que não pegavam em arma para se defender, eram tomados como escravos. Aqueles que reagiam normalmente eram mortos. Então, mas apesar de existir comércio, para vocês quem vai à igreja lá, que lê a Bíblia, o caso de José do Egito, que é vendido pelos seus próprios irmãos. Então, desde esse tempo antigo, havia relação comercial de escravo, mas não era algo muito comum. Normalmente, o escravo era conseguido através das batalhas, das guerras. Não quer dizer que não existisse. O caso do comércio. Até havia o comércio de escravo, mas normalmente a conquista dos escravos era mediante a guerra. Vamos aqui explanar a escravidão através da história. Então, aqui vocês têm uma imagem à esquerda do seu computador, para quem está olhando. À esquerda do computador, escravos egípcios ali trabalhando nas obras faraônicas, desde as pirâmides. Do lado direito, para quem olha, aqui é escravo no mundo árabe, ali, no mundo árabe, que também tem o comércio de escravos. Então, em várias sociedades, era algo muito comum. Na antiguidade, a escravidão era muito aceita. Dentro do povo hebreu, se vocês lembram lá da passagem bíblica, Abraão tinha suas servas. A relação, mesmo tanto na teocracia, e como para os hebreus que viviam ali a ideia de um único Deus, que tinha a ideia do Deus Jeová, eles também tinham servos. Então, não é uma coisa específica do Egito, não, no mundo antigo era aceito. Você vê relação, Paulo escrevendo a Filemon, vou entrar só na questão religiosa, mas não com mérito religioso. Filemon era um escravo que ele recomenda a volta, depois que ele se converte ao cristianismo, Paulo recomenda que ele volte, mas ele manda uma carta de recomendação ao seu senhor para que o receba, para não o maltrate, porque agora ele era um irmão na fé. Então, em toda a história, ao longo da história, a relação de escravidão existia. Então, a escravidão na antiguidade era uma situação aceita ao longo, tornou-se essencial para a economia, para a sociedade de todas as civilizações antigas. Embora fosse um tipo de organização muito pouco produtiva, caso Mesopotâmia, Índia, China, antigos egípcios, hebreus, utilizavam os escravos. Então, não era uma coisa assim espantosa, escravo. Por isso que alguns que vão defender até os dias de hoje, eles vão dizer, o europeu nunca pisou na África, os negros africanos já tinha escravidão na África antes dos europeus. Nada disso é mentira. Realmente, a escravidão existe por longos períodos, por todo o período da história, houve essa relação de escravidão. Mas
nós vamos ver que quando chega na escravidão moderna, na escravidão europeia sobre os negros, ela vai mudar essa relação. Então, vamos lá. Na civilização grega, o trabalho escravo acontecia nas mais variadas sortes. A função do escravo podia ser domésticos, podiam trabalhar no campo, nas minas, forças policiais de arqueiros das cidades, podiam ser ourives, aqueles que trabalhavam com ouro, remadores de barco, artesão e etc. Os gregos, tanto as mulheres estrangeiras, assim como os escravos, não possuíam o status de cidadão, direito, benefícios das leis e de voto. Nós tratamos isso na aula passada. Então, na sociedade grega, aí nós temos duas relações que nós tratamos na aula passada. Atenas, e Esparta, eles tratam diferente. Dentro os espartanos, os escravos também iam para a guerra. Era uma condição de cidadania espartana, de conseguir a cidadania espartana, era mediante a participação das guerras. Os gregos tinham a ideia de que o homem livre não podia trabalhar trabalhos braçal. Basta se entender que filósofos como Sócrates nunca escreveram. Sócrates não escrevia, não era porque não sabia, porque ele achava que o ato de escrever era um ato menor, que não tinha que ser praticado por alguém. O cidadão grego, o cidadão ateniense, tinha que estar livre para pensar a política da cidade. Para isso, ele tinha que ter escravo que trabalhava, fazia os trabalhos braçais. Então, o chamado trabalho de baixo ventre, que era trabalho forçado, o trabalho do homem livre era intelectual. O trabalho manual cabia aos escravos. Então, para o grego, a condição de escravo era essencial para a existência do povo grego. Basta saber que o pedagogo, o professor, na sociedade grega, muitas vezes era um escravo. Era ele que era responsável por ensinar os filhos dos homens livres. Então, você vê, sem contar que dentro da sociedade grega, da sociedade hebraica, o escravo fazia parte da família. Quando você contava a família de alguém, quando você vai contar a família de Abraão, de Moisés, seja lá de quem for, contava a mulher, os filhos e os seus servos, os seus escravos, era parte da sua família. Então, as relações eram diferentes. Apesar do escravo ser a minha propriedade, eu também tenho responsabilidade pelo cuidado desse escravo. Então, há essa diferença aí no processo de escravidão. Aí, no Império Romano, muitos dos soldados antigos do Império Romano eram ex-escravos. Os conhecidos gladiadores, quem assistiu o filme Gladiador, se não assistiu, eu recomendo, é um filme muito bom. Ele vai tratar dessa questão do escravo romano. Uma das formas de Roma, no Império Romano, de um escravo se tornar livre, era lutar nos coliseus pela sua liberdade. Quando nós vamos estudar a sociedade romana, nós vamos entrar bem sobre isso, sobre as revoltas dos escravos e assim por diante. Mas dentro da sociedade romana, também tinha essa relação de escravo. O escravo como propriedade, eu era o senhor de um escravo e esse escravo era um guerreiro, eu convencia ele a ir para as batalhas. Olha, se você vencer essas batalhas nos Coliseu, normalmente era como se fosse um jogo, tinha aposta, você podia ganhar dinheiro apostando no escravo que seria vencedor. Lembrando que a luta era até a morte, então você dizia, olha, você é um escravo, vive como escravo, vai morrer como escravo. Olha, você pode se tornar um gladiador, se você ganhar 10 lutas seguidas, eu te torno livre. Então, os gladiadores, eles iam para essa luta de vida ou morte, querendo vencer outro escravo também, às vezes outro escravo, muitas vezes leões e outras bestas feras, como eles chamavam. Eles iam para esse combate e se vencesse 10 lutas seguidas, ele se tornava livre.
para você ver o quão brutal era a relação de escravidão. Então, a escravidão na América pré-colombiana, então, antes dos europeus virem para a América, nós estamos principalmente ali na região do México, região ali onde viviam os astecas e os incas e os maias, também tinha relação escravista. Nas civilizações pré-colombianas, asteca, incas e maia, os escravos não eram obrigados a permanecer como tais durante Professor. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? A Manu falou que tá tentando entrar na aula. Só um minutinho. Cadê a Manu? Manda ela pedir novamente. Professor. Tá. Eu pesquei alguma mensagem. Calma aí, mãe. Ó, se ela tentar de novo, vocês me avisem, porque até o momento não tem nenhum pedido de participação aqui, não. Alguém está tentando? Pronto. Ok? Mais alguém? Acredito que seja isso. Então, vamos lá. Então, mesmo no mundo pré-colombiano, já existia essa relação de escravidão. Então, como eu falava, na sociedade asteca e inca e maia, o escravo não era obrigado a permanecer como tal, podia mudar de classe social, normalmente tornava-se escravo até quitar a dívida, que não podia ser paga. Então, naquele período lá, sei lá, por 5 anos, por 10 anos, ele se tornava escravo. Terminou de pagar a dívida, ele voltava à condição de cidadão. Entre os incas, escravo recebia uma propriedade rural, na qual plantava para o sustento de sua família, reservando ao imperador uma parcela maior da produção, em relação ao cidadão livre. Então, dentro da sociedade pré-colombiana, cabe ali dizer que é a relação servil que nós vimos lá no início. Não era tão dura a relação como as que nós vamos ver agora. A escravidão no mundo. A escravidão foi praticada por muitos povos em diferentes regiões desde a época mais antiga. Eram feitos escravos, em geral, prisioneiros de guerra, como já falei, pessoas com dívidas, mas posteriormente destacou-se a escravidão de negros africanos. Na Idade Moderna, houve um florescimento da escravidão, do comércio de homens e mulheres e crianças entre a África e a América. A escravidão tinha motivos econômicos, mas passou a ser justificada por razões morais, religiosa e baseada na crença de uma suposta superioridade racial. A cultura dos europeus chamava-se de tráfico negreiros, o transporte forçado de africano para a América como escravo durante o período colonialista. Agora, há uma mudança drástica na relação de escravidão. Agora, o escravo não é mais por dívida, o escravo não é mais por guerra, o escravo ele passa a ser um comércio. Oi? Ela falou que tá pedindo de novo para entrar. Vê aí se tá aí. Vou lá. Ó. Já entrou ali, ó. Entrou? Olá. É isso, então. Beleza. Então, agora há uma mudança drástica na relação
naquilo que se trata de escravidão. O europeu, na grande maioria das vezes, eram religiosos. Como justificar que um homem bom, que vai à missa todos os domingos, que pratica caridade, ele vai aprisionar um igual? Como é que eu vou tornar escravo um outro cristão que, por dívida, por algum motivo, não conseguiu pagar? Não era aceitável dentro da sociedade cristã a justificativa da escravidão de um ser igual, de um outro ser humano. Aí vem a questão. Os preconceitos começam, aí elas vão ter justificativa religiosa e científica. O darwinismo social vai dizer que o negro ele é primitivo, que ele está num processo evolucionário, da evolução, atrasado a referente ao homem. O negro ele não tem inteligência, ele é bruto. Foi feito demonstrações do crânio de um branco, do crânio de um negro, onde mostrava que o crânio do branco era maior, por isso o branco tinha inteligência, e o negro não. O negro só servia para o trabalho braçal, como um animal qualquer. Do ponto de vista religioso, alguns religiosos, teólogos, vão dizer o seguinte: os africanos foram amaldiçoados por Deus. Vamos lá. Quando Noé entra na arca, ele entra com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Passa todo o processo. Quando acaba o dilúvio, Noé planta uma vinha. Quando ele colhe o primeiro fruto da vinha, Noé faz um vinho, enche a cara, enche o caneco, entorta o caneco. E diz que Noé já tinha mais de 100 anos quando entrou na arca. Então, você imagina a situação de Noé. Noé, já velho, enche a cara e diz que Noé estava nu andando pela vinha. E Cã, quando vê seu pai peladão, imagina, se um homem pelado já é feio, você imagina que um homem com mais de 100 anos deve ser a imagem do cão. Não quero nem imaginar qual era a situação. Diz que Cã riu. Eu acho que eu também morreria de rir se eu vejo essa situação. E quando Cã ri de ver o pai nu, ele chama seus irmãos, aí Sem e Jafé pegam uma túnica e de costa para Noé, cobre as suas vergonhas, e passando-se esse processo, no dia seguinte, Noé, com aquela baita ressaca, fica sabendo do que aconteceu, e Noé vai amaldiçoar Cã. Maldito seja Cã, tu e toda a sua descendência. Essa é uma das histórias. E diz que com essa maldição, Cã, povoando a terra, se eu não me engano, Sem vai ficar no Oriente, Jafé no Oriente, Sem ele vai povoar a Europa, e Cã vai povoar a África. Então, o povo africano é negro por causa da maldição de Noé a seu filho Cã. Então, o negro não tinha alma, o negro era um amaldiçoado. Então, justifica-se aí, eu tenho 2 justificativas. A justificativa científica, que dizia que o negro não tinha inteligência, que era bruto, que só servia para o trabalho forçado, e a justificativa religiosa, que dizia que o negro não tinha alma. E se o negro não tem alma, ele não é um ser humano. Se ele não é um ser humano, assim como um cavalo, assim como outro animal qualquer, pode ser domesticado, forçado a trabalhar para um senhor. Assim, a justificativa da escravidão africana. Os negros eram trazidos nesses navios, Vocês estão conseguindo ver o cursor do meu mouse? Ó, era sentado nessa posição, em navios, trazido de qualquer forma, vendido aqui nos mercados livres como uma propriedade. Além disso, os negros sofriam
extrema violência. Primeiro, a violência cultural. Eu tiro esse negro, que muitas vezes era um líder tribal, até um rei africano, e trago ele para uma terra. Primeiro processo de tentar matar essa identidade, eu o batizo, eu dou um novo nome, um nome cristão a esse negro, e aí, coloco aí numa senzala qualquer, negros de várias etnias que por muitas vezes eram rivais. Então, lá na África nós éramos inimigos, aqui nós estamos dentro da mesma senzala, e forçado a trabalhar sob castigos. Quando o negro cometia... Opa! Tá, a imagem está borrada para vocês? Sim. Aham. Eu vou consertar ela e na hora que eu dispor o slide para você, mas aqui é a cena de um negro aqui no Brasil sendo chicoteado, se não me falha a memória, ali no Pelourinho, no caso, em Salvador. Mas depois Professor, Gabriel quer falar. Oi? Gabriel quer falar. Pode falar, Gabriel. É que eu vou ter que sair com a minha mãe, por isso eu ia falar que eu ia sair da live. Beleza, Gabriel. Eu estou terminando também. Depois você vê o finalzinho para concluir na hora de responder as questões. Beleza? Tá bom, então. Tá bom, Ô, obrigado. professor, Oi. então, eu assisti um filme que ele falava sobre a escravidão, né? E tá falando bem dessa imagem que você tá mostrando agora, que o ator principal, ele era um rei de uma tribo, e pegaram ele e a família dele, né? E a tribo dele todinha. E levaram ele para outro país e tentaram vender ele, conseguiram vender a filha dele e a mulher dele. A mulher dele virou escrava de uma mulher e não conseguiram vender ele. E ele foi o que mais sofreu, porque como que ele não foi vendido, ele foi levado meio que para um cativeiro e ele levava banho gelado, ele levava chicotada, só porque ele não foi vendido, porque ninguém queria ele. Então, era muito comum. Tem alguns filmes que tratam isso. Tem um chamado... O melhor filme é Kunta Kinte, professor. Série e filme. Tem série e filme. também eu assisti. 12 anos de escravidão também, muito bom. 12 anos de escravidão. E um que vai tratar do final da escravidão norte-americana, ali americana, que é Amsterdã, uma coisa assim, também trata dessa questão da escravidão. Mas era assim, na maioria das vezes, os negros eram tirados das suas terras e, por muitas vezes, pessoas muito importantes lá na África, líderes tribais, reis, e aqui eles viravam um simples escravo. E aí, primeiro, como eu falei, primeiro tiravam a dignidade, você tira a sua terra, você tira a sua cultura, dá um novo nome, joga você numa terra que ninguém conhece, que você não conhece a questão geográfica, aí justifica, não vem, dá-se a entender assim, poxa ali, mas a maioria da população brasileira durante o Império era de negro. Por que esses negros não se revoltavam contra os brancos? Primeiro porque tem a questão cultural. Como eu te falei, dentro da mesma tribo, dentro da mesma senzala, tinha negros de várias religiões, por muitas vezes rivais mortais, que não aceitavam de forma alguma se associar àquele inimigo de outra hora da África. Então, assim, mas os negros resistiam. Houve resistência constante da escravidão. Os negros resistiam muitas vezes cometendo o suicídio. Olha, eu prefiro ser morto do que ser subjugado. Eles resistiam muitas vezes tentando envenenar as águas, a comida dos seus senhores. Houve vários tipos de resistência, mas a questão política, a questão institucional era muito grande. Em 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil pela Lei Áurea, era o único país ocidental que ainda mantinha a escravidão legalizada. Mauritânia, foi em 9 de novembro de 1981,
o último país a abolir, na letra da lei, a escravidão. Porém, a escravidão segue existindo até hoje. No Sudão, por exemplo, segundo o National Geographic, há mais escravo hoje do que o total de escravo que durante 4 séculos fizeram parte do tráfico transatlântico. Embora as denúncias de trabalho escravo no Brasil e em outros países tenham um sentido metafórico, já que se trata de proibição de sair do empregado da fazenda, mas não se trata de compra e venda de pessoas como ocorria no tempo da escravidão. Então, quando nós falamos de escravidão contemporânea, nós usamos o termo trabalho análogo à escravidão. A escravidão, no caso do Brasil ou de outros países, enquanto propriedade, ela deixou de existir. Mas ela existe, como vocês falaram no início da aula, através do trabalho forçado. Algumas fazendas, por exemplo, eles contratam um grupo de pessoas para trabalhar no chamado trabalho de empleita. Ia lá no Nordeste, busca lá um trabalho para a colheita de laranja, para a colheita de cana em uma determinada cidade. Quando essa pessoa chega na fazenda, ele é obrigado a comprar as ferramentas da fazenda ao preço que ele quer, é obrigado a comprar comida das vendas da própria fazenda. Quando chega ao final, eles trabalham exaustivamente. Quando chega no final do trabalho, da colheita, que vão acertar suas contas, por muitas vezes eles estão devendo ao fazendeiro ao invés de ter o que receber. E ali ele se mantém naquela fazenda, no meio do nada, principalmente naquela região do Pará, existe muito desse tipo de trabalho. Se tentar fugir, é morto. Se eles tentarem fugir, serão mortos. E são impedidos de sair da fazenda até pagar a sua dívida. Ou seja, vão morrer ali até o momento que alguém, ou que a polícia, ou que alguma fiscalização do trabalho chegue para libertar. Aí é o que nós chamamos de trabalho análogo à escravidão. No caso dos bolivianos, o cara contrata lá, traz as famílias de boliviano para cá, põe numa casinha qualquer sem condição mínima de salubridade e obriga a trabalhar pagando um mínimo salário, ou seja, é tão pouco que não dá nem para subsistir, ou para que eles subsistam, para que sobre alguma coisa, eles têm que trabalhar por muitas horas. Esse é o que nós chamamos de escravidão contemporânea. No caso aqui do mundo árabe, na questão do Sudão, principalmente em países árabes, outros países muçulmanos, existem ainda escravos tradicionais. A caça de escravos negros, visando a captura de moças e crianças bonitas para serem escravas domésticas ou ajudante para vários trabalhos, existe principalmente no Sudão. Então, não é que a escravidão acabou, não, gente. Ainda existem lugares que eles fazem guerrilha, que eles têm, principalmente naquela região da África, que eles ainda aprisionam moças bonitas para ser vendidas como escrava sexual e para trabalhar em diversos tipos de trabalho. Aí aqui tem a escravatura branca. Eu estou caminhando para o final. Aqui, no início, alguém citou se a escravidão sexual poderia ser encaixada nesse tipo. Na escravidão branca, o tráfico de humano para prostituição forçada se encontra presas milhões de moças, principalmente nas regiões pobres como Ucrânia, Moldávia, Rússia, África e Índia. E países onde a prostituição tem tradicionalmente muito peso, como a Tailândia e as Filipinas. As meninas são aliciadas com falsas promessas de trabalhar como modelo e assim por diante, são vendidas e têm que se prostituir até que a dívida, o preço pela compra adicionais seja paga. Muitas vezes as prostitutas escravizadas é vendida, a seguir tudo começa de novo. Ou seja, é um ciclo que não perpétuo. Então, a escravidão sexual, principalmente meninas que são recrutadas com promessa
com promessa de... Oi? O dinheiro tinha dado certo para pagar? Opa! Não, Ou pagar... alguma coisa? Então, essas meninas são vendidas como escravas para trabalhar como modelo quando se deparam num lugar, são tirado o passaporte, é tirado ali as condições mínimas e elas são obrigadas a se prostituir, em muitos casos, se drogar. Só concluindo. Oi, alguma pergunta? Eu vi também que aqui no Brasil, em alguns lugares tipo, bem afastados, também existe escravatura branca. Sem dúvida, principalmente naquelas regiões mais pobres do Nordeste, no Agreste em geral, meninas são vendidas pelos próprios familiares. Caminhoneiros nessas regiões, caminhoneiros mantêm relação sexual com meninas de 10, 12 anos de idade. Pessoas vêm de fora do país, principalmente europeus, para o chamado turismo sexual. E nesse turismo sexual, não só meninas, como meninos são prostituídos aí, são obrigados a se prostituir. Alguns em troca de dinheiro, mesmo, e outros porque a família obriga, ou dívidas familiares, ou até mesmo são sequestrados para tal situação. Existem situações N, gente. É absurdo. Tem certas coisas que a gente fica sabendo que você não consegue imaginar que nos dias de hoje ainda existam. A imagem que vocês estão vendo aí, dessa menina deformada, principalmente no mundo árabe, onde homens de 60, 70 anos se casam com meninas de 12, porque para a tradição desse povo, a mulher se torna mulher na sua primeira menstruação. Quando você tem a primeira menstruação, você já é mulher. Quando hoje as meninas estão se tornando mocinha cada vez mais cedo, tem casos de menina com 10 anos que se tornam, tem a sua primeira menstruação, principalmente por questões hormonais, hormônio que tem tudo que é alimento, cada vez mais cedo as meninas estão se tornando mocinha. Quando essa menina tem a primeira menstruação, muitas vezes o pai tem uma dívida com um cara rico, esse cara toma aquela menina como mulher para quitar a dívida do pai. Como a menina, muitas vezes são bonitas, e eu não quero correr o risco de que ela me traia, corta-se o nariz, essa foto que vocês estão vendo. Tira essa parte gelatinosa do nariz da jovem, deformando o seu rosto, só um minutinho, deformando o seu rosto, e para isso ela é impedida, ela fugir, ou a menina sabe que nessa condição, quem é que vai querer casar-se com ela, ou qualquer coisa do gênero, ou que ela atraia ele de alguma forma. Pode falar. Eu não sei se acontece isso ainda, aquela coisa de casamento arranjado pelos pais. E isso é meio que escravidão, porque a menina não pode escolher quem ela quer se casar ou se relacionar? Ou não tem nada a ver? É desse daqui que eu estou tratando. Principalmente no mundo, no nosso caso, a lei já não permite. Mesmo porque a relação sexual de uma pessoa maior com uma menina menor de 14 anos é considerado crime. Maior de 14 é crime, mas é sedução de menor. Mas até 14 anos, ou abaixo de 14 anos, é encaixado como crime de pedofilia. Então, é crime no nosso caso. Mas existe países, como eu estou te falando, países árabes, países que têm como a religião muçulmana, é muito comum meninas de 14, de 10 anos ser forçada a casar. É uma escravidão porque ela é obrigada, ela é tida como propriedade daquele homem, sem nenhuma vontade, sem nenhum direito. Então, é também considerado um sistema de escravidão. E, por muitas vezes, são mutiladas por causa da sua beleza. Sem contar também que, no caso do Brasil, nós poderíamos colocar também casos de criança, por exemplo, que são obrigadas a ficar mendigando, pedindo nos faróis da vida aí, e por trás dele tem um parente, ou às vezes nem parente, que força ele ficar o dia inteiro lá no farol e toma tudo aquilo que ele consegue. Você entendeu? Também ali nós podemos dizer que é
uma espécie de escravidão. Só para concluir, além disso, existem várias outras formas de escravidão. Os preços variam muito. Enquanto moças bonitas vendidas para o país rende $20 mil, se comprar, às vezes, crianças e mocinhas adolescentes na Moldávia, sul da Índia, Paquistão, China, em orfanatos ou de famílias pobres, por menos de $100. Nessa estatística, nem são contadas milhões de mulheres e meninas que, pela tradição ou até leis em muitos países muçulmanos e outras regiões, são consideradas propriedade de seus maridos ou pais. Olha, elas não contam na estatística, mas são escravas também. E aí você vê que as pessoas compram. Hoje, existem leilões de virgindade em algumas culturas, onde você pega lá, principalmente nesses lugares miseráveis, você chega numa família onde não tem nada, aí você encontra uma menininha bonitinha, dá um bom banho, um banho de roupa, como se diz, e ali oferecem leilões virtuais, onde os caras compram a primeira noite daquela menina, ou muitas vezes se tornam escravos pro resto da vida. Pode falar. Teve uma menina aqui, ela era do Brasil, que ela leilou a virgindade dela. Não, aí tudo bem. É loucura, mas aí é sua vontade. Ok? Quando alguém faz isso, não estou dizendo que eu concorde, e de nenhuma forma eu concordaria com isso. Mas, no entanto, se a pessoa está fazendo isso de livre e espontânea vontade, é um problema dela. O que você faz lá com o seu corpo, com a sua vida, é um direito seu. O grande problema é quando outros por trás estão lucrando milhões e milhões por trás disso. Quando nós falamos de prostituição voluntária, onde uma menina vai para a rua, ou uma mulher, ou um rapaz, e vende o seu corpo, a gente pode dizer, pô, não é uma vida digna, faça juízo de valores, ou seja lá o que for. Mas nós estamos falando de pessoas que são forçadas a isso. E aí que é o mais degradante de tudo. Agora, eu agradeço aqui, termino com esse slide. Obrigado a todos pela atenção e participação. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Lá, galera, voltando aqui para concluir, para as considerações finais, agradeço a paciência de todos, já são quase 1h20 de aula, mas é necessário porque, ao mesmo tempo que ficou mais tranquilo essa questão das atividades, eu também preciso dar conta de uma gama de conteúdo. Esse tema eu tinha dividido em 2 temas, mas como a semana que vem será só o formulário, eu precisei trazer ele para um tema só, ficou um pouquinho longo. Agradeço a paciência de todos.